Sagitarianos e sagitarianas, sejam muito bem-vindos a este momento, as cartas terapêuticas. Vamos continuar fazendo as leituras dos signos do elemento fogo. Estamos fazendo agora o de Sagitário. Vocês tomem uma respiração profunda, se conectem com o momento presente, se conectem com a pessoa amada também. Vamos fazer uma leitura voltada para o amor, exclusivamente para o amor, meus amores. É isso mesmo. Então se conecta aí que a gente vai ver como que tá a conexão de vocês, tá bom? Por favor, universo, guia as minhas mãos neste momento, guia o meu entendimento para que eu possa... Nossa, já virou uma carta. Para que eu possa transmitir a mensagem da melhor forma possível. Seja para autoconhecimento e aconselhamento. Assim é, assim está feito. Amém. Meus amores, você que veio também, você não é do signo de Sagitário, mas você está aqui para ver algo sobre o seu amor. Essa leitura pode falar diretamente com você, tá bom? E se você tiver ficado com alguma dúvida no final do vídeo, ficou com dúvida, não deixe de solicitar uma leitura particular, que é uma leitura coletiva, então não vai ressoar com todos, e que você pegue só aquilo que ressoar para você, para a sua história, para a sua realidade, tá bom? Então aqui, meus amores, eu já estava embaralhando aqui o tarô, as cartas, e veio o 5 de ouros, o 5 de pentáculos, que é uma carta que fala sobre escassez. Essa carta, ela representa uma pessoa, aqui é um casal de pessoas, podemos dizer assim, humildes, né, no sentido material mesmo, em situação de carência mesmo, carência material, tá? E esta carta fala sobre escassez, então ela virou aqui, eu nem tinha começado a leitura ainda, então eu vou entender essa carta como uma energia que está reverberando na relação de vocês. É uma energia de escassez, uma energia de falta, uma energia de dificuldade. Então, assim, você que está passando por uma situação no relacionamento de falta, de escassez, sabe, meus amores? Então essa leitura com certeza será para você que está passando por essa energia, tá? Eu sempre falo que quando a gente vai entrar num relacionamento, a gente tem que ter primeiro a gente tem que ter para dar, né? Aqui a gente entende isso, que não tem como você dar aquilo que você não tem, né? E muitas pessoas, elas entram nos relacionamentos já faltando para si, buscando no outro aquilo que ela não tem. E aí aonde está o nó, é aí onde está o grande erro da maioria dos relacionamentos. Por quê? Porque as pessoas, elas tendem a sempre buscar no outro aquilo que lhe falta. Então imaginem só, duas pessoas buscando suprir as suas carências um com o outro. Então eu tô carente e vou buscar no outro a minha carência, só que esse outro já está também carente. Então fica aquela coisa, eu não tenho para mim e vou buscar no outro aquilo que eu não tenho, e também o outro não tem para si e vai buscar no outro que não tem. Meus amores, não se deve se relacionar quando se está carente demais, quando se está sentindo falta demais, quando está escasso demais. Então essa energia aqui, ela mostra isso, ela mostra uma relação em estado de carência. Carência pode ser carência emocional, carência afetiva, carência financeira mesmo, tá? Em dificuldade, tá? Então, vamos aqui fazer uma análise mais ampla, tá? Vamos aqui tirar uma carta que vai ser referente a você que está vendo esse vídeo, tá?
Primeiro a gente vai ver como que está a sua energia para a gente poder fazer uma comparação de como você está e como a pessoa amada está, como que está a conexão de vocês, tá? O Ás de Pentáculos vindo na tua energia, sagitariano ou sagitariana que está vendo esse vídeo. O Ás de Pentáculos é uma energia que fala sobre materialização, sobre aquilo que está no mundo das ideias, vir ao mundo material, uma energia de concretização. Pode ser que você que está vendo esse vídeo, você até tenha esse potencial para o amor de uma forma abundante, né? Porque aqui essa carta do Ás é um potencial próspero, né? Ás de ouros, a carta que veio representando você. Então essa carta representa uma energia material, ou seja, você querendo concretizar algo, você querendo colocar algo em prática, né? E você tendo essa capacidade para isso, tá? Então nós vemos aqui um potencial de concretização, de materialização muito grande na sua vida, tá? Vamos ver como é que tá a conexão de vocês agora. A conexão para os sagitarianos. Rei de Pentáculos, o Rei de Ouros na conexão de vocês. Tá saindo muito ouro, gente, muito ouro aqui na mesa. Aqui tá muito presente o elemento terra. Se você estivesse relacionando com alguém dos signos do elemento terra, que é Touro, Virgem ou Capricórnio, muito presente essas energias aqui. Então, na energia da conexão de vocês, veio o Rei de Ouros, o Rei de Pentáculos, né? Que é uma energia que fala sobre prosperidade, sobre segurança, sobre um potencial de realização realmente no campo material, né? A segurança, o bem-estar. Aqui fala na provisão, né? Eu entendo aqui na leitura de vocês, nessa parte da conexão sendo o Rei de Ouros, como uma relação que tem tudo para dar certo, tá? Até então, existe aqui uma energia de tudo para dar certo, tanto em relação a você que está vendo o vídeo, quanto na relação, na conexão de vocês, né? Vamos entender o que está acontecendo, porque no início da leitura saiu uma carta de carência afetiva, carência energética mesmo. Vamos ver, vamos tentar entender isso. Na energia da pessoa amada, eu vou tirar a carta de cima, porque eu senti de tirar ela. O 5 de ouros. Mais uma carta do elemento terra. E eu agora já comecei a entender o que está acontecendo aqui, tá? O 5 de ouros fala de um apego. Apego ao passado, apego a algo que deixou para trás. Um apego não conseguindo se desprender de questões mesmo, de vivências, de coisas que... Então, provavelmente, a pessoa com quem você está, ela ainda está presa ao passado, ainda está presa a questões de vidas passadas, ou seja, de vivências passadas, tá? Questões de apego aqui, porque essa carta fala sobre isso. A pessoa não quer soltar. A pessoa não quer soltar algo que viveu. Pode ser questões materiais, pode ser questões sentimentais. Aqui existe um apego, por isso que veio a energia da escassez, porque existe um potencial, mas tem algo sendo drenado, tem algo sendo tirado da relação, né?
Vamos entender isso mais a fundo. Vamos ver agora sentimento da sua pessoa amada em relação a você. Qual o sentimento da pessoa amada em relação a você? Por favor, universo, guia as minhas mãos nesse momento, guia o meu entendimento para que eu possa transmitir a mensagem da melhor forma possível. Qual o sentimento da pessoa amada em relação a Sagitário, sagitariano que está vendo esse vídeo? Veio aqui o 9 de espadas. Eu vou colocar aqui, vou fazer um alinhamento energético aqui da leitura de vocês, né? Tivemos aqui a carta referente à sua energia, a energia da conexão. Vamos, a energia da pessoa amada, né? Agora do sentimento. Então, vamos alinhar com as pedrinhas dos chakras. Meus amores, essa leitura está sendo muito interessante, porque aqui no sentimento veio o 9 de espadas, que é uma carta que fala sobre ansiedade, insônia, perturbação mental. É uma energia que fala sobre confusão mental, é uma carta referente ao campo mental, elemento ar aqui. Então essa carta ela fala sobre ruminação de pensamentos, ela fala sobre confusão mental, sobre insônia, ansiedade e medo. E, meus amores, está na área do sentimento. Então a sua pessoa amada, ela está confusa em relação ao que ela deve fazer, ao que ela precisa fazer. Meus amores, muito discernimento nessa hora, tá? Porque é uma leitura coletiva, então você vai ressoar. Se ressoar com você, pega só aquilo que ressoar, tá? Se ressoar com você, você vai entender o que eu tô falando aqui, tá? E caso você fique com dúvida, solicite uma leitura particular, tá bom? Mas aqui, meus amores, é uma relação que tem tudo para dar certo, porque nós tivemos aqui o Ás de Ouros na tua energia, tivemos o Rei de Ouros na energia da conexão de vocês, porém nós tivemos aqui o 4, na verdade, o 4 de ouros, que fala sobre apego, tá? 4 de ouros fala sobre apego e principalmente apego ao passado. Na energia inicial nós tivemos a carta do 5 de ouros, que fala sobre escassez. E daí a gente entende que a tua pessoa amada, ela está com dúvidas, com questionamentos em relação ao que ela deve fazer, ao que ela precisa fazer, tá? É uma relação que tem tudo para dar certo, porém há um impedimento, que provavelmente é na área sentimental, tá? Ou também questões materiais, porque saiu aqui muito a energia do elemento terra. Então, questões materiais podem estar prendendo a pessoa ao passado, tá? Eu sinto muito uma energia de separação, energia muito de... Sabe quando a pessoa se separa recentemente? E daí ela tem questões materiais pendentes, sabe? Para resolver, com quem vai ficar isso, com quem vai ficar aquilo, sabe? E assim, olha, meus amores, eu vou falar algo para vocês. Dependendo da idade da pessoa, existe uma dificuldade da pessoa querer começar tudo de novo, começar do zero de novo. Muitas pessoas estão num relacionamento só por causa de questões financeiras. Aí você me pergunta, mas tá errado isso, né? Você ficar com alguém só por causa de questões financeiras. Meus amores, tá errado? Tá, né? A gente sabe que o que a gente deve fazer não é isso. A gente deve estar por amor. Porém, quando uma pessoa ela tem uma certa idade e ela vê que ela não vai conseguir
adquirir tudo novamente com uma outra pessoa, a questão de segurança, ela entra em crise. Por quê? Porque ela vê o seguinte: se eu começar uma história nova e deixar tudo para trás, eu vou conseguir de novo a segurança que eu tenho se eu continuar com essa pessoa? E para o homem isso pesa muito mais, porque a mulher, ela é mais emotiva, ela é mais emocional, a mulher age com o coração, o homem ele age com a razão. E aqui na energia da conexão de vocês veio o Rei de Ouros. O Rei de Ouros, ele é muito pela segurança material, pela provisão, pela nutrição mesmo, né? Pelos ganhos, pelos benefícios assim que eu falo, né? Pelas questões mesmo de segurança material, de suprir mesmo as necessidades, sabe? Então, existe aqui essa energia, né? E existe um conflito mental, um conflito da pessoa, da tua pessoa amada, né? Em relação a questões. Aqui não mostra o que, né? Mas é mais aqui uma questão de dificuldade em discernir o que é certo, o que é errado, o que deve, o que não deve fazer, tá? Na área sentimental, tá? O que essa pessoa gostaria de te dizer? O que essa pessoa gostaria de te dizer? Por favor, tarô. O que essa pessoa gostaria de dizer para esse sagitariano, sagitariana que está vendo esse vídeo? O que a pessoa amada de Sagitário gostaria de dizer para ela? Aqui tem o príncipe de fogo, o príncipe de paus, que fala sobre desejo, sobre vontade. Essa pessoa, ela gostaria de te dizer que ela tem muito desejo por você e gostaria de estar com você. Ela gostaria de ficar com você, gostaria de ir à tua procura, gostaria de ir em tua direção, tá? Mas algo está prendendo essa pessoa e são questões que devem ser resolvidas ainda com o passado. Por isso que você sente tanto uma energia de escassez. Você sente que a pessoa não está completamente inteiro ou inteira na relação. Olha só, pulou uma carta e ela é referente às intenções dessa pessoa em relação a você. Intenções da pessoa amada de Sagitário em relação a ela. A carta do 5 de paus. 5 de paus que fala sobre conflito, luta. Mais uma carta referente, né, às dificuldades de discernir. Porque o 5 de paus representa uma luta, uma guerra, tá? A necessidade de foco, necessidade de concentração. Então, as intenções dessa pessoa, ela tá querendo resolver algo, tá, meus amores? Ela tá numa guerra, ela tá numa luta interna, uma luta energética, uma luta mental, uma luta interna. Possibilidades. Quais as possibilidades, por favor, tarô? Possibilidades para essa relação? Quais as possibilidades? 3 de pentáculos, que fala sobre 3 energias, tá? Não sei como é que você está lidando com essa situação, mas existe uma grande possibilidade de um trio, tá? Então isso vai de você querer entender ou escolher o que é mais adequado para a sua vida, o que é melhor para a sua vida, tá? Porque aqui existe a energia de um trio mesmo, tá, meus amores? Eu espero que vocês tenham discernimento para essa situação. Aqui nós temos no fundo do deck a carta 8 de paus, que fala sobre movimentação, sobre mensagem, sobre notícia.
E é uma carta bem rápida, ela tem uma energia bem rápida, ela vem, né, numa velocidade que você menos espera, né? Vai acontecer alguma coisa, alguma movimentação em relação a essa tua situação com uma pessoa amada, tá? A tua leitura, Sagitário, tá bem difícil. Eu até falo para vocês que se houver alguma dúvida, não deixe de solicitar uma leitura particular. É um assunto muito delicado, vez por outra o tarô traz esta situação, né, que é uma situação de 3 energias, um triângulo amoroso, né? Aqui essa leitura de Sagitário começou toda numa energia de escassez. Essa carta aqui representa isso, né? Temos aqui uma carta referente ao apego ao passado, né? A tua pessoa amada ainda apegada ao passado, a questões do passado. Uma pessoa em conflito, com muitas dificuldades de discernir o que é certo, o que é errado. Porém, muito desejo em relação a você, tá? É uma pessoa que está numa guerra, um conflito energético, uma luta espiritual. Porém, é uma pessoa que é muito ligada ao material, à segurança material, ao trabalho, a questões da vida cotidiana, né? Uma pessoa que ela busca a segurança mesmo nessa questão na segurança financeira, né? E você, numa energia de ás de ouros, querendo concretizar um sonho, querendo concretizar uma ideia, uma vontade, algo que você vem trazendo, uma meta sua, né? E temos aqui, Sagitário, uma típica história de um triângulo mesmo, tá? Uma pessoa que ela não consegue se separar, se afastar da sua história, da história que ela vem trazendo com uma outra pessoa. E eu, na minha posição de taróloga, de terapeuta, o que eu tenho para te dizer é que você analise muito essa situação, porque ela implica questões emocionais seríssimas, tá? Meus amores, é muito difícil trazer isso aqui para vocês, mas a espiritualidade, ela é sempre para o bem, tá? A espiritualidade, ela é sempre para o bem maior. Ela é sempre pelo certo. Não se trata de questões moralistas, meus amores, porque ninguém deve querer dar lição de moral para ninguém, tá? Mas são mais questões emocionais mesmo, porque quando você se envolve em um trio, isso traz para você muitas situações complicadas, difíceis de lidar. Eu trabalho com mulheres todos os dias e eu vejo como é difícil quando elas se colocam numa situação de 3 pessoas, 3 envolvidos, sabe? Quando elas se colocam numa situação na qual não é um casal, entendeu? Relacionamento, quando não é entre 2 pessoas apenas, ela traz muitas questões que abalam emocionalmente a nós mesmos. A gente se abala muito quando um relacionamento não é entre 2 pessoas, tá? Existe quem aceite, quem seja adepto, né? Quem é adepto ao relacionamento aberto, tem essas pessoas, eu respeito muito essas pessoas, porque é a decisão de cada um, né? Os homens que estiverem ouvindo essa leitura me perdoem no que eu vou falar agora, mas os homens lidam melhor com isso, com essas questões assim de ter outras. Me perdoem, meus amores, mas assim, é que o homem é mais racional, o homem ele não vai muito pelo emocional, alguns vão, né? Mas no geral, assim, né, meus amores, que a gente nem deve falar muito no geral, mas
os homens, eles, da própria natureza masculina, né? O homem, ele é reprodutor. E até, como a gente sabe, né? Até na Bíblia fala que os homens tinham muitas mulheres, então eles lidam melhor com isso, né? Mas as mulheres, eu vejo que se abala muito. A mulher sempre espera que ser assumida e ser única na vida do homem, né? Então você que é mulher que está ouvindo esse vídeo, que é do signo de Sagitário, ou que veio para ouvir a leitura do seu amor, que é desse signo, existe essa energia. E agora eu vou buscar um conselho para você, né, nas cartas, para não ficar só nas minhas palavras, tá? Eu vou tirar aqui, meus amores. A história foi revelada aqui, que é uma história referente a alguém que está preso ao passado, que tem ainda essa energia, que o material para essa pessoa conta bastante ainda, né? É muito forte. E eu vou buscar aqui, vamos ver passado, presente e futuro dessa relação, vamos ver como que essa relação, qual é o desenrolar dessa relação de forma linear, né? Para você ter uma ideia do que você deve fazer. A espiritualidade vai te trazer, vou tirar aqui essa carta que ela se afastou, a carta da cegonha no passado. Você teve até suspeita de gravidez, será? Nessa relação? Uma suspeita de gravidez, ou teve uma gravidez, tem uma gravidez envolvida nessa situação aí de vocês. Tem uma energia aqui de novidade, né, que veio no passado. Se você ainda está grávida ou esteve grávida. Momento presente, por favor. Lírios, a carta da paz, representando paz, representando um momento pacífico, né, no momento presente. Paz, perdão, fala muito sobre perdão, tá? Vamos ver uma carta para o futuro de Sagitário nessa relação, nesse relacionamento. Veio a carta da casa, ela veio quase invertida, ela não chegou a cair invertida não, ela veio quase invertida. Então assim, meus amores, a casa invertida, quase invertida que ela saiu, é que não, a casa representa segurança, a casa representa estabilidade, porém ela veio quase invertida, ou seja, não existe total segurança, não existe total certeza, estabilidade para o futuro, tá? Essas são energias, meus amores. As energias mudam, tá? De situação para situação, de tempos em tempos. Então, de momento aqui, as cartas elas não veem uma estabilidade total para esse relacionamento, tá? Mas isso pode mudar, isso pode, que a energia ela é mutável, não é estática, tá? E aqui no fundo do deck, a carta dos pássaros, que é uma carta, ela veio também invertida, tá? A carta dos pássaros. Então, questões de comunicação, de fofoquinha, diz que me diz que, sabe? Você tem que se manter distante disso, tá? E muito discernimento, meus amores. Busquem muito a Deus, porque Deus ele vai orientar vocês nessa situação, tá? Guarda o teu coração, porque é dele que procede as fontes de vida. Então, às vezes a gente entra em situações que nos machuca muito e que lá no final não vale a pena, meus amores. Espero ter trazido luz para o caminho de vocês. Fiquem bem. Um grande beijo e até as leituras futuras.